Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Oscar Frank, consultor econômico da RJ Investimentos, e esses são os destaques econômicos da semana. Claro, repercutindo as decisões de política monetária tanto aqui no Brasil como também nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o Copom optou pela elevação, pelo aumento da taxa Selic em 0,25 ponto percentual, de 10,50% para 10,75% ao ano. O comitê afirmou que existe uma assimetria para cima com relação ao balanço de riscos da inflação, ou seja, os vetores de alta são mais importantes, são mais representativos em comparação com os de baixo. Dentro desses vetores de alta, o grande destaque ficou por conta da reavaliação do hiato do produto, que até então era visto como sendo neutro e que agora se afirma que é positivo, ou seja, isso sinaliza que a economia brasileira está crescendo acima do seu potencial, ou seja, que existe uma baixa ociosidade de fatores de produção escassos, como o maquinário instalado nas indústrias e também a mão de obra. Também foi atualizado o exercício preditivo do próprio Copom, do próprio Banco Central, envolvendo o IPCA, o indicador oficial de inflação aqui no Brasil, dentro do horizonte relevante para a política monetária, ou seja, o primeiro trimestre de 2026. E nós tivemos uma aceleração de 3,2% para 3,5%, ou seja, uma distância de meio ponto percentual para a meta de inflação. Então, com base nesses resultados ainda preliminares, nós entendemos que a taxa terminal, ou seja, aquela que vai encerrar esse ciclo, deve ficar em torno aí de 12%, talvez um pouco mais dependendo do quanto que foi estimado com relação ao hiato do produto, e nós vamos ter uma ideia mais clara do que vem a acontecer nesse sentido depois do lançamento da ata da reunião e também do relatório trimestral de inflação. Nos Estados Unidos nós tivemos um corte relativamente agressivo de juros, 0,50 ponto percentual. Os membros que integram o FONC afirmaram que sua confiança com relação à convergência da inflação para a meta de 2% aumentou e que os riscos envolvendo o mandato dual do Fed, ou seja, pleno emprego e a estabilidade do poder de compra do dólar, estão relativamente equilibrados. Além disso, um dos grandes destaques dessa reunião foi a atualização de diversas variáveis econômicas relevantes para a política monetária por parte dos próprios membros do comitê. De uma maneira geral, o que se observou de diferença em relação ao exercício conduzido há 3 meses é de que nós observamos um menor crescimento do PIB, também uma taxa de desemprego um pouco mais elevada, ou seja, o mercado de trabalho menos apertado. Isso contribui para um arrefecimento das pressões de demanda sobre a inflação e possibilita então cortes um pouco mais agressivos da taxa de juros, as Fed Funds, semelhante à taxa Selic que nós temos aqui no Brasil. Até o final do ano, os próprios membros do FONC consideram 2 cortes adicionais de 0,25 ponto percentual. No entanto, em sua tradicional coletiva de imprensa, Jerome Powell, presidente do Fed, disse que isso não necessariamente representa um guidance, ou seja, algo que venha a acontecer, uma sinalização que deve ser adotada com relação ao futuro, ou seja, as próximas decisões serão tomadas reunião após reunião, com base na variação do cenário econômico e também dos próprios resultados das estatísticas, e que eles estão prontos para manter esse ritmo de corte, desacelerar ou até mesmo interromper, dependendo do que venha acontecer. Vejo vocês na próxima, um abraço e até mais.